A esperança do cristão deve estar alicerçada, firmada, ancorada no Senhor. Esse é o estudo de número 934 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A palavra do Senhor nos mostra que quem está alicerçado na rocha pode passar por ventos, pode passar pelas tempestades, mas continua firme na rocha. Vamos ao nosso tema: bases da esperança do cristão. O nosso texto base está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9, que diz assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando nós falamos de base, nós estamos falando de alicerce, de essência, de sustentação. Estamos falando de suporte. É a base da esperança do cristão. E esperança é justamente a disposição do Espírito que induz a esperarmos. Ou seja, que induz a esperar que uma coisa há de se realizar ou suceder. É uma expectativa, é confiança. E a Bíblia nos ensina que quando há esperança, nós conseguimos descansar no Senhor. Jó capítulo 11, o verso 17 ao verso 19 diz: a tua vida ressurgirá como meio-dia, a escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas agora deitar-te-ás seguro e tranquilo. Repousarás sem sobressaltos e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão tua face para pedir o teu favor. Estas palavras foram ditas por Zofar, um dos 3 amigos de Jó. Ele estava ensinando a importância da esperança do Deus justo para Jó. Nós devemos ter esperança quanto ao futuro. A Bíblia nos ensina que devemos entregar nosso futuro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Quando o profeta Jeremias profetizou para o povo israelita, eles estavam vivendo no cativeiro babilônico, eles estavam vivendo em desesperança, sem ter esperança quanto a um futuro de paz. Quantas pessoas sofrem de desesperança por não conseguirem entregar o seu futuro ao Senhor, sem expectativas quanto ao futuro? E a palavra do Senhor para eles foi que Deus lhes daria um futuro melhor, onde eles poderiam voltar para Jerusalém, e assim Deus fez acontecer, porque Deus é fiel, Ele cumpre com as promessas que Ele faz. Salmo 126, o verso 1 e o verso 2 diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho, então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo, e o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor fez maravilha para
para o seu povo e o Senhor faz maravilhas para o seu povo. É possível colocarmos a nossa esperança no Senhor e descansarmos nele quando nos lembramos quem verdadeiramente Ele é, pois saber quem Deus é verdadeiramente é uma das bases da esperança do cristão. Vamos nos lembrar um pouquinho quem é o nosso Deus? Primeira coisa, o nosso Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz: saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus fiel que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações. Olha que tremendo! Em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem a seus mandamentos. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é o único Deus. Nós devemos confiar nele, independente dos acontecimentos, independente das circunstâncias. Segunda coisa que eu quero falar, que eu quero lembrar sobre quem é o nosso Deus, é que Ele é todo-poderoso. Foi assim que ele mostrou-se para Abraão. Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se integrou. Não podemos nos esquecer que o nosso Deus, Ele é fiel, que o nosso Deus tem todo o poder para o nosso Senhor. Não existe impossível, pois todas as coisas Ele pode fazer. Nenhum dos intentos do nosso Deus podem ser frustrados. Louvado seja Deus. Vamos ver outro atributo do nosso Deus. Ele é misericordioso. E por que não dizer também logo que ele é amoroso? Nosso Deus, ele se compadece de nós. Lamentações capítulo 3, o verso 21 ao verso 23, Jeremias fala assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Olha que tremendo! A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor, ele se compadece de cada um de nós. Ele se compadece daqueles que o amam, daqueles que o temem. E o Senhor, é Ele quem perdoa os nossos pecados. É Ele que pode nos ajudar. Miqueias capítulo 7, o verso 18 e verso 19 diz: quem é, pois, comparável a ti, Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. É devido à misericórdia, devido ao imensurável amor do nosso Deus, que foi demonstrado ao homem através de Jesus Cristo. Quando Jesus se entrega na cruz, ele morre por nós, ele nos reconcilia com Deus. E outra coisa, ele ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus, ele intercede por nós. Não podemos nos esquecer, não é porque nós merecemos, não, mas é pelo amor, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Outro atributo de Deus que temos que nos lembrar sempre: Deus é soberano, ou seja, tudo, absolutamente tudo está no controle dele. Ele está no controle de tudo e de todos e em todas as circunstâncias. Nada pega Deus desprevenido. Mateus capítulo 10, o verso 29 ao verso 31 diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto,
não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu imagino Jesus falando, não se preocupem, acalmem o teu coração, se aquietem, porque o Deus Todo-Poderoso tem mostrado para vocês através da sua palavra que Ele cuida de todas as coisas. Deus conhece cada fio, Deus conhece a quantidade de fios que nós temos na nossa cabeça e Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, de cada detalhe do universo. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Outro atributo de Deus, nosso Deus é imutável, Ele não muda, é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é justo, Ele é reto, Ele é bom e Ele é amor. Isaías capítulo 14, o verso 24, o verso 27 diz assim: Yahvé dos exércitos jurou declarando, em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará, porquanto este é o propósito de Yahvé dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele é fiel, Ele é o Deus que nos ama e que cuida de nós. Nosso Deus não muda, os decretos dele jamais poderão ser invalidados pelo homem, porque Ele é fiel e Ele permanece fiel à sua palavra. Certa vez, um homem chamado Balaque pagou para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Balaão reconheceu e disse que Deus era com os israelitas e a decisão de Deus era abençoar o seu povo, pois não viu no povo de Israel nem iniquidade e nem maldade. Números capítulo 23, o verso 19, o verso 20 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebe mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Glória a Deus, o nosso Deus, que decide realizar. Quando realiza, homem nenhum pode invalidar, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é justiça e Ele é imutável. A nossa esperança deve estar fundamentada, alicerçada, deve estar firmada, sabe no quê? Outra base da nossa esperança: a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Quando o centurião romano foi procurar a Jesus, ele pediu para Jesus curar o servo, mas ele recebeu uma resposta linda de Jesus. Jesus se ofereceu para ir na casa dele. Aquele centurião, ele não se achou digno de ter a presença de Jesus na casa dele, e ele mostrou para Jesus a fé dele. E simplesmente uma palavra do Senhor Jesus já era suficiente para que o servo fosse curado. Vamos ver? Mateus capítulo 8, o verso 7 e o verso 8. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma só palavra do Senhor a teu favor, a meu favor, e o milagre acontecerá. Mas é necessário você ter fé. Fé na palavra que foi dita por ele. Ainda Jeremias capítulo 23, o verso 29 diz assim: não é a minha palavra como o fogo mais poderoso indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha? A palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é digna de confiança. Precisamos estar com a nossa fé alicerçada, com a nossa esperança firme, com a base dela na palavra de Deus. A nossa esperança, ela deve estar baseada
alicerçada e firmada também na rocha, no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a palavra e ele tem todo o poder. João capítulo 1, verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós devemos crescer no conhecimento sobre o nosso Senhor Jesus, pois ele é a base real da esperança do cristão. Colossenses capítulo 1, verso 26 e verso 27 diz: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança, ela não é vã, mas ela não deve ser somente para as promessas feitas para a nossa vida aqui na terra, não. Ela deve ser firme, ela deve ser focada nas promessas da vinda do Senhor Jesus, aleluia, porque aquele que prometeu que há de vir virá, e a Bíblia fala que não tardará. As nossas esperanças, ela deve estar alicerçada nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, no nosso Senhor, porque nós teremos, olha para você ter uma noção, esse corpo aqui que se desgasta, que se deteriora, nós teremos um corpo glorificado, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Quantas pessoas querem o Senhor somente para receberem bênçãos aqui da terra, mas a promessa da vinda dele, de andar com ele, de estar com ele, eles desprezam. Mas nós que temos a nossa fé alicerçada no Senhor, a nossa esperança alicerçada nele, na palavra dele, em quem ele é, nós somos diferentes daqueles que não têm a Cristo, porque até acerca dos que já morreram, nós temos esperança, porque temos promessa da ressurreição sobre aqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e verso 14 diz: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Aleluias! Nós temos esperança, esperança viva, esperança gloriosa. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, somos herdeiros da promessa, somos herdeiros do reino. Tiago capítulo 2, o verso 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Somos escolhidos por Deus para sermos ricos em fé, pois sem fé ninguém agrada o Senhor. E nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, como nos mostra o nosso texto base, um exemplo de um homem que passou por sofrimentos, passou por angústias, passou por naufrágios, apedrejamentos, perseguições, mas ele não perdeu a esperança. 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 8 e o verso 9 diz assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo,
não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Em todos os momentos, nós temos o Senhor conosco. Eu vou concluir dizendo que a base da esperança do cristão está em quem o nosso Deus verdadeiramente é. Está fundamentada, alicerçada, enraizada na palavra dele, que é viva, poderosa e eficaz. E também a base da nossa esperança está alicerçada em Cristo Jesus. Glória a Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque, eu te faço um convite. Se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.